Esse vídeo não tem uma grande lição, ele só tem um relato, mas um relato que talvez possa te fazer pensar sobre um possível vício em produtividade que tu possa ter. Hoje é o último dia de umas mini férias que eu tirei, uma semana de folga, 4 dias e meio. Eu não me lembro quando foi a última vez que eu fiquei assim, tanto tempo longe do trabalho. E foi muito interessante. A percepção que eu tive dessa semana, me perceber parando de trabalhar um pouco, foi de certa forma até um pouco assustador. Algumas pessoas já vinham me dizendo há bastante tempo para eu tirar alguns dias de folga e dar uma descansada. Porque volta e meia eu fico sobrecarregado e eu acabo ficando estressado ou acabo ficando na minha, ficando sem energia para fazer algumas coisas. E dessa vez foi justamente o contrário. Eu senti que eu estava num estado de mania, de muita energia, muitos pensamentos, muitas ideias. É um estado que eu fico a cada, 3 meses. Eu sinto que eu tenho esse ciclo. Só que não necessariamente isso é bom. E então eu peguei esses dias. Me lembraram que eu deveria tirar alguns dias de folga e eu tirei. E isso me incomodou, porque eu percebi que eu não conseguia descansar. Eu acordei na segunda-feira e eu quis seguir a minha rotina de ir na academia de manhã cedo, depois voltar e eu ia procurar alguma coisa produtiva para fazer. E fui limpar minha casa. Fui limpar coisas que eu não limpava há muito tempo. Partes da casa que eu não limpava há muito tempo. Fui limpar um armário da área de serviço que estava sujo há bastante tempo. Fui limpar coisas que eu via, me incomodavam, mas eu não dava bola. E aí eu decidi no meu tempo livre ser produtivo desta forma. Se isso é bom ou ruim, se eu deveria estar limpando ou não, é outro assunto. O fato é que eu estava procurando ser produtivo. E assim eu fui até mais ou menos quinta-feira. Na terça-feira eu tive que trabalhar na tarde, mas na terça de manhã eu tentei ser produtivo na minha produtividade também. Quarta-feira eu fui pra academia e voltei, aí eu ia limpar outro cômodo que eu não tinha conseguido limpar na segunda. Mas claro, depois na segunda eu relaxei, fiquei de perna pro ar um pouco, joguei um pouco de videogame. Fiquei na loja da Sony procurando ver se tinha algum jogo em promo legal e comprei. Comprei uns 3 jogos. Mas o dia que eu me dei conta mesmo dessa minha loucura de estar tentando ser produtivo foi na quarta. Porque eu voltei da academia e eu pensei em fazer um workshop que eu comprei e não vi no dia e ele tá gravado. Eu ia fazer isso enquanto eu limpava a cozinha. E beleza, comecei a limpar a cozinha ouvindo o workshop. E a cada 5 minutos eu ia pro computador anotar uma ideia. Seja pro meu canal no YouTube, para algum infoproduto, pra corretora. Até que chegou o ponto que ali pelos 45 minutos de workshop eu parei. Eu me dei conta de que ia ser insustentável eu limpar um pouco e ouvir um pouco. E também me dei conta de que aquilo estava me levando de volta pro trabalho. Porque minha cabeça voltava a ter alguma ideia que eu pudesse aplicar. Mesmo que eu não iria desenvolver ela naquele momento. E eu tive vontade de desenvolver coisas também pro trabalho nesses dias. Mas eu me forcei a não fazer. E aí eu pensei, eu não vou poder olhar o workshop também, porque ele tá me levando de volta pro trabalho. E aí eu larguei de mão e decidi que eu vou ver amanhã, quando eu voltar. E amanhã eu permito que as minhas ideias todas voltem a fluir, loucamente, como elas fluem, nesse período que eu tô com mais energia. Mas eu percebi que eu precisaria de uma semana só pra aprender a tirar férias. E é muito louco isso. Porque como que isso é possível? Como assim eu não sei parar? Talvez tu saiba do que eu tô falando, talvez tu também não consiga parar. Mas a gente tem que concordar que isso é muito errado. E aí eu até fiquei pensando que eu deveria ter feito alguma viagem, porque talvez mudando de ambiente a gente consiga sair da condição de rotina que a gente se encontra normalmente. E foi muito curioso que nos momentos em que eu me dava conta de que eu tava voltando pra produtividade, eu tentava sair disso conscientemente, eu sentava às vezes aqui no sofá e eu não tinha vontade de fazer nada. Não tinha vontade de olhar filme. Olhei filme também, me forcei. E foi bom. Mas eu não tinha vontade de olhar filme, não tinha vontade de jogar, não tinha vontade de sair. Talvez, se fosse uma semana com um tempo melhor, eu teria saído de moto, mas também não foi o tempo mais aberto possível. Foram dias de chuva, mas isso me acendeu um alerta. E eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas que não conseguem desligar a cabeça do seu trabalho, principalmente. Mas eu me dei conta também de que isso é um perigo. E quando a gente está num estado assim, que não consegue se desligar de uma realidade, provavelmente é aí que a gente precisa fazer um esforço para se desligar dessa realidade. E ainda para ajudar, eu fui fazer um treino na segunda-feira. Fui fazer um treino de perna. E aí eu não treinava perna fazia 2 semanas. E aí o que eu fiz? Eu fui lá com sede ao pote e fiz o peso máximo que eu faço. Alguns dias. Só que talvez me faltou um pouco de técnica dessa vez. Porque eu fui com muita sede ao pote. E aí o que aconteceu? Dor na lombar. Segunda, terça e quarta, quando eu tava limpando, quando eu tava terminando de limpar, eu tava agachado. E aí minha lombar travou.
Eu não consegui nem caminhar por alguns minutos. E aí tô com essa dor ainda. E eu procurei tirar até uma lição disso. Todo esse período desses dias e mais esse fato de ter treinado e ter me arrebentado no treino, me fizeram enxergar que eu preciso de mais equilíbrio. Se tu clicou nesse vídeo, provavelmente esse assunto te interessou, esse título te interessou. E é bem provável que assim como eu, tu esteja precisando reavaliar como tu leva a tua vida, como tu leva o teu trabalho, como tu leva o teu tempo de descanso. Esse vídeo é muito mais um relato e um registro, mas eu achei que seria importante fazer ele porque às vezes, quando a gente escuta relatos de outras pessoas, a gente avalia a nossa vida, a gente se dá conta de algumas coisas, toma consciência de algumas coisas e a gente consegue recalcular a rota, endireitar de novo o nosso rumo se a gente estiver saindo dele. Então é isso que eu espero que tu faça, se esse vídeo fez sentido pra ti. Eu não sou muito chegado em vídeos relato, mas essa semana eu me permiti porque talvez tenha alguma coisa aqui que eu fale que possa te ajudar. Então é isso, te vejo por aí.